Essa é uma outra forma construtiva do conversor de torque para tentar resolver aquele problema da queda da redução do torque quando as duas rotações da bomba, entre a bomba e a turbina se aproximam. Então, a terceira forma construtiva aqui, como uma solução desse problema, é usando uma embreagem de travamento aqui. Então, normalmente o conversor de torque ele não teria essa embreagem, mas em alguns casos em que o torque que é preciso passar para o veículo é muito alto, então em aplicações mais pesadas, utiliza esse sistema aqui então com o lockup clutch. Então aqui de novo, a gente pode ver aqui a entrada aqui do torque desse lado aqui, então o volante do motor desse lado, torque aqui do motor, ele entra desse lado aqui, e a saída aqui pelo eixo piloto seria para cá. Aí o que vocês percebem é que o conversor de torque em si está aqui, desse lado aqui. Então a bomba é esse componente aqui que está preso junto com... Agora tem esse front cover aqui, que está parafusado direto no volante do motor. O estator ele está desse lado aqui, ele continua utilizando aquele estator de one-way clutch, que tem outra nomenclatura aqui, mas é o mesmo tipo de estator que não permite toque de reação negativo. A turbina aqui, e aí as estrias no cubo dessa turbina aqui ligado ao eixo piloto, e o eixo piloto vem passante aqui por dentro desses furos aqui. Agora, o que vocês percebem é que além do conversor de torque, eu coloco junto com esse pacote aqui uma embreagem. Essa embreagem aqui era uma embreagem molhada, então nesse caso o fluido do conversor de torque ele fica circulando aqui entre bomba, turbina, estator e bomba de novo. Então existe um fluido aqui, esse mesmo fluido é o fluido que está imerso dentro dessa embreagem aqui, que é uma embreagem do tipo úmido. Qual que é a ideia dela? Quando ele vai começar a trabalhar como se fosse um conversor de torque normal, só que depois que ele passa por aquele ponto L, que é o ponto de lockup, em que o torque entre a bomba e o torque da turbina são iguais, eu vou travar o sistema, ou seja, a rotação do volante do motor com o do eixo piloto. Então essa embreagem aqui ele também está ligado ao eixo piloto. Quando eu faço esse travamento aqui desse front cover aqui com o eixo piloto, faço com que o fluxo de torque passe diretamente do volante para a embreagem e depois para o eixo piloto, sem passar pelo conversor de torque que fica girando livremente aqui. Então a ideia é, depois que o sistema atinge o ponto L, em que o torque da bomba e da turbina são iguais, eu não quero que o torque da turbina e da bomba eles caiam por causa da redução da velocidade relativa entre as duas partes aqui. Então o que eu faço uma ligação mecânica direta entre elas aqui. Essa é a ideia da embreagem. E algumas vezes vocês podem escutar que veículos com caixa automática tem embreagem, o que normalmente não faria sentido ter embreagem, mas em alguns casos, quando utiliza o conversor de torque, então pode ser que a embreagem seja essa interna aqui, que sirva de lockup clutch. Então veículos, mesmo da linha de passeio 2.0, ou uma cilindrada maior, em que o torque do motor é maior, então eu posso usar esse tipo de conversor de torque aqui com embreagem. Para veículos com níveis de torques menores, então eu posso usar aquela conversor de torque do tipo Trivic, que a perda com a eficiência não vai ser tão grande assim, tão considerável. Converter is often seen as the most complicated part in vehicles of today. It is, however, a very important component of automatic transmissions. This animation explains the theory behind this complex component. The first part of the torque converter is the impeller. It has curved blades and is filled with fluid.
When the impeller spins, the fluid will be thrown outwards by centrifugal forces caused by the rotation of the impeller. The faster the impeller rotates, the higher the centrifugal forces. The turbine is situated opposite to the impeller. In fact, you could say that the turbine is an impeller rotated by 180 degrees. The fluid flow from the impeller is directed over the blades of the turbine, so the turbine rotates. The blades colored in red are those of the impeller. The yellow ones are those of the turbine. Here we can see that the yellow blades of the turbine are much slower than those of the impeller because, for example, torque conversion and energy losses between impeller and turbine take place. Let's have a closer look on the flow of the fluid. The fluid in the impeller is forced outwards due to centrifugal forces and transmits the energy to the turbine. The turbine's blades are installed in such a way as to allow the fluid to flow to the inner part of the turbine and in the impeller. From there, the cycle repeats itself. This device is called a fluid coupling. Here, no torque is converted. To convert torque, another special feature is necessary: the stator, which is interposed between the impeller and the turbine. The fluid flows through the turbine to the stator. The stator's curved blades turn the fluid flow at an angle of almost 90 degrees. The result is a multiplication in torque because the fluid flows back more slowly. The impeller is mounted to the housing, and the housing is connected to the engine. Consequently, the impeller receives the mechanical energy produced by the engine. In general, torque converters use a lockup clutch that will be explained later on, and a turbine output shaft that connects the turbine to the transmission and the wheels of the vehicle. Torque converters have 3 stages of operation. The first phase is called stall. Here, the engine applies power to the impeller, but the turbine does not rotate because the driver keeps his or her foot on the brake at traffic lights, so the vehicle does not move. The second phase is called acceleration and takes place when the traffic lights turn green. The brakes are not applied and the driver presses the accelerator pedal. Consequently, the impeller rotates faster, but there is a relatively large difference between impeller and turbine speed. Under this condition, the converter produces torque multiplication. For acceleration, this torque multiplication is needed. The third phase is called coupling. The vehicle moves fast. The turbine has reached approximately 90% of the speed of the impeller, and the torque multiplication has ceased. Now, the torque converter is a simple fluid coupling. Modern vehicles use at this stage of operation a lockup clutch to lock the turbine to the impeller. This eliminates losses associated with fluid drive. Ilustração novamente aqui do conversor de torque, agora com o lockup clutch aqui. Então, de forma simplificada, o volante do motor está do lado esquerdo aqui, está ligado diretamente à bomba, a bomba desse lado aqui, a turbina desse lado está ligado ao eixo piloto, depois para a caixa de transmissão, e aí o estator travado aqui em relação à carcaça da caixa de transmissão. Então esse aqui é um tubo que vem diretamente da carcaça lá da caixa e trava aqui internamente o estator. E aí, usando o one-way clutch aqui, essa representação, quando o torque fica negativo, ele libera aqui, o torque de reação fica negativo, ele libera e permite a rotação sem influenciar na direção do fluido aqui. Então, quando atinge o ponto L, a embreagem é acionada, esse acionamento ele é automático,
do projeto da própria estrutura da mecânica dos fluidos aqui, que por uma diferença de pressão, a gente não vai entrar no detalhe nesse curso aqui, mas por uma diferença de pressão do fluido aqui, ele aciona as embreagens de forma automática quando atinge aquele nível de rotação e o torque negativo geraria desse lado aqui, e aí ele gera a força normal aqui e liga aqui o volante do motor, a carcaça aqui, na realidade a carcaça aqui onde está a bomba, desse lado aqui, e liga essa carcaça junto com o eixo piloto. Então, mecanicamente, o fluxo de torque viria pelo motor, entraria aqui na embreagem. Aqui ele está usando múltiplos discos, a embreagem úmida. A figura anterior era uma única embreagem, úmida também, mas um único disco. E aí esse torque aqui entra pelo eixo piloto e vai para a caixa de transmissão. Então, essa ligação mecânica direta aqui evita a perda de eficiência, de torque, a redução do torque, em função aqui do funcionamento do fluido. O principal problema é a redução da velocidade relativa aqui, então o sistema ele acaba virando com uma embreagem hidráulica e ele não consegue mais transferir torque em rotações mais altas aqui. Então, uma outra ilustração aqui, o tubo, então nesse caso aqui a caixa de transmissão está desse lado aqui, o eixo piloto entra aqui, então ele está ligado ao estator, a bomba, ímpar aqui, e a turbina. E aí do lado de cá está a embreagem. Então, a mesma coisa que a gente estudou nas embreagens, o revestimento, no caso de ser imerso em óleo, esse revestimento aqui na realidade ele pode ser do próprio metal. E aí, o que aconteceria aqui? Quando ele atinge o ponto M de lock-up e o fluxo do torque ele entra diretamente, vem do lado do motor, então ele passa do motor para a carcaça, entra para a embreagem e depois sai aqui pelo eixo piloto, não existe mais aquele amortecimento inicial que o fluido gerava para reduzir a vibração torsional. Estou lembrando lá, o motor que nós estamos trabalhando normalmente é o motor a combustão, então tem aquelas oscilações do torque, da flutuação do torque, e essa flutuação acaba induzindo aquela vibração e ruído de reto lá na caixa de transmissão. Quando a gente coloca, independente se essa caixa é uma caixa do tipo contraposta ou psicoidal, e quando a gente coloca o conversor de torque entre o volante e o eixo piloto, o fluido interno que ele tem um amortecimento bem elevado e acaba reduzindo consideravelmente a flutuação de torque e acaba filtrando e evitando então o problema de rattle noise. Quando a gente faz a ligação mecânica do volante via embreagem para o eixo piloto, acontece o mesmo problema que nas outras caixas mecânicas, em que a oscilação do torque, a flutuação do torque, ele não passa mais pelo fluido e ele é transmitido mecanicamente para a caixa de transmissão. Então as caixas automáticas que trabalham com esse sistema de lock-up clutch, ele acaba induzindo também um problema de rattle noise e vibrações lá na caixa de transmissão. A solução é a mesma solução que a gente estudou em embreagens, então é colocar um pacote torsional aqui para amortecer e filtrar essas oscilações de torque do motor para a caixa de transmissão. Então a mesma ideia aqui, tem molas, tem elementos de atrito interno aqui, que eles servem aqui para flexibilizar, gerar uma rigidez entre o volante e a caixa de transmissão e reduzir a vibração, a transmissão da vibração então, torsional dentro desse sistema aqui. Então o conversor de torque usando o lock-up clutch ele resolveu um problema, mas por outro lado ele acabou retornando com o problema que as caixas mecânicas têm. E aí a solução encontrada é o mesmo tipo de solução, trabalhando com esse amortecimento aqui, interno da embreagem. Aqui é uma curva novamente do sistema do conversor de torque com one-way clutch, então aquele do Trilok, só fazendo aqui a ilustração de como seria quando a gente utilizasse aqui
o lock-up clutch, então usar a embreagem adicional, além do conversor de torque, fazer o travamento. Essa relação aqui de quando que a embreagem seria acionada e a fase de escorregamentos depende do projeto da mecânica dos fluidos, mas de forma muito simplificada, que a gente poderia imaginar o seguinte, que quando a relação aqui de transmissão, então aquele valor lá que a gente definiu como sendo μ, que é o torque na saída dividido pelo torque na entrada, quando esse valor aqui for exatamente 1, essa posição é aquela posição de lock-up. Então a gente vai buscar o travamento do sistema nessa posição. Então aqui o torque da turbina, essa curva aqui, conforme a diminuição da velocidade relativa. Então esse torque vai diminuindo até que ele se encontra com o torque da bomba. Então nesses dois pontos aqui, aquela embreagem lá do tipo Trillic, depois ele acaba reduzindo aqui as duas velocidades aqui, conforme vai aumentando a velocidade da turbina. Então nesse ponto aqui é quando a gente iria buscar aqui o travamento entre o travamento mecânico e, como o vídeo falou, o bypass, quer dizer, fazer uma ligação direta mecânica entre a bomba e a turbina, ou entre o volante do motor e o eixo piloto, e aí quando a gente juntasse esses dois, então depois do lock-up, a gente teria um perfil aqui em que o torque da turbina seria igual ao torque da bomba, do pump. A eficiência aqui, como é uma eficiência mecânica e uma ligação direta, então essa eficiência aqui ele seria muito perto de 100% aqui. Então, na curva da eficiência, a gente iria enxergar aqui essa eficiência aqui, a hora que a embreagem mecânica entrasse, a eficiência então, do conversor de torque, já que não utiliza mais o conversor de torque, ele seria 100%, e depois do travamento, o torque do motor, o torque da turbina seria igual exatamente ao torque da bomba. Então essa seria a forma de trabalhar com o conversor de torque com o lock-up clutch. Então essa seria a solução para sistemas, para veículos com powertrain que ele precisa trafegar em velocidades mais altas e com torques mais altos também.